Então, a bioética, ela estuda a ética dentro das profissões da área da saúde. E lembrem que a área do direito que cuida do direito das profissões é chamada deontologia. A bioética estuda a moralidade da conduta, então ela estuda a moral de você fazer alguma coisa dentro das ciências da vida. Então, inclui pesquisa, tratamento e teste diagnóstico. Quais são as questões hoje que são mais delicadas em relação à ética, tá? Transplante de órgão, morte encefálica. Então, se eu dou a morte encefálica, essa pessoa está com o coração batendo, enfim. Manipulação do código genético, fertilização in vitro, prolongamento da vida artificialmente, encerramento da vida com eutanásia são questões que permeiam a humanidade. Quando começou a bioética ou a necessidade de regulamentar? O ser humano ele precisa regulamentar algumas coisas, senão o que eu acho que é correto bate de acordo com aquilo que você acha que é correto. Então, tudo começou lá na Babilônia com o Código de Hammurabi. Quem saiu agora do ensino médio lembra, todo professor de história fala desse Código de Hammurabi, né? Ele foi editado em 2300 antes de Cristo, né? Olho por olho, dente por dente. Ele punia médicos por erros. Então foi a primeira vez que uma pessoa que se diz detentora do saber da medicina, ou seja, eu sou da área da saúde, né? Eu sou detentora desse saber, eu causo mal, eu faço alguma coisa que não é, né, legal, eu sou punida por isso. O pai da medicina, e ele eleva a medicina a uma categoria melhor, porque antes médico era curandeiro, tá? Então, de 460 a 370 antes de Cristo, a gente já começa a ter a figura do médico, bem? Impôs o sigilo profissional. Então, gente, é desde Hipócrates que aquilo que uma pessoa conta para você em ambiente de saúde, você não pode contar para outra pessoa. Isso chama sigilo profissional. Respeito absoluto à vida, tá? Respeito ao paciente e à sua família. Eu também não posso chegar para a família e, né, falar mal do paciente, ou ainda, no caso do médico, ele não pode chegar para a família e falar assim: olha, fulano morreu. Não, ele tem que ter respeito àquela família. E o mais importante do Código de Hipócrates, princípio ético da beneficência. O que é isso? É fazer o bem, não causar dano, cuidar da saúde e favorecer a qualidade de vida. Então, no dia da sua formatura, você vai fazer o juramento, né? E nesse juramento vai ter lá o princípio da beneficência, a primeira coisa que você jura: fazer o bem, não causar dano, cuidar da saúde e favorecer a qualidade da vida. Isso é a primeira coisa do juramento de qualquer profissional da área da saúde. Então, a gente vai permear o tempo todo ética e moral. Ela é permanente, tá? Universal, ela é uma regra e ela é teoria. Então, o que permeia a ética do profissional de saúde? Fazer o bem, não causar dano, cuidar da saúde e favorecer a qualidade de vida. Essas coisas são o que permeia a nossa ética, tá? Já a moral é a conduta dele, entende? Então, o que aconteceu ali? A conduta é questão de moral, né? Você aprendeu que deixar o outro esperando é desagradável. Então, a sua conduta não foi moral, mas ela não tem nada a ver com a ética, tá? A moral, ela é temporal. Moral pode mudar de acordo com a cultura. O que numa cultura é permitido, às vezes em outra cultura não é permitido. Então, isso, a moral é muito complicada, tá? Moral é uma conduta da regra, ou seja, ela vem da regra ética. A gente acha que deveria seguir, mas ela é muito influenciada pela cultura. E a moral é a prática, né? É você pôr a ética em prática, dentro daquilo que você acha que é o mais correto. Enfim, ainda depois de Hipócrates, veio no século II, o mundo romano, Galeno, era de Aristóteles, e ele dominou a medicina por 1400 anos, todos os ensinamentos dele, bem? A Idade Média, para nós, é muito ruim. Ela vem da destruição de Alexandria, e aí começa
a interferência da religião na ciência. Os monastérios eram detentores do todo conhecimento médico. Então, para você ser médico, você tinha que ser monge. E isso, durante muito tempo, foi ruim, porque eles ficaram detentores do saber médico, né? Detentor do saber da saúde. Nos séculos 12 e 13 surgem as universidades. Então, vocês estão aí desde o século 12 e 13. E a universidade, ela armazena o conhecimento e ela transmite o conhecimento. Então, ela bate de frente com o monastério, porque ela transmite, ela passa a informação, ela não guarda, ela não retém a informação para ela, né? Com isso surgem o iluminismo, a revolução da ciência, a revolta da ciência, quando ela quer se separar da religião, tá? E tudo estava indo muito bem, né? O iluminismo, o século XII, as universidades, o pessoal estudando. 1907, movimento eugênico. Eugenia, a palavra eugenia significa igualdade, tá? Mas igualdade no quê? Igualdade na raça. Eugenia significa todos iguais na raça. O movimento eugênico propunha melhoramento genético. O Código de Nuremberg, que saiu dos julgamentos dos médicos alemães. Cada item desse código hoje faz parte do nosso código de ética. Então, o que forma o código de ética de um profissional da saúde? Primeiro item: consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Eu não posso fazer nenhum procedimento se eu não tiver o termo de consentimento livre esclarecido, tá? É o primeiro item do Comitê de Ética Humana, termo de consentimento livre esclarecido. O experimento deve ser útil para o bem da sociedade. Não podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessária. Então, você fala assim, vou testar em 100 pessoas. Por quê? Qual a estatística? Por que você precisa de 100 pessoas? O experimento deve ser baseado em resultados de experimentos em animais. Então, eu só posso ir no humano quando eu tenho algum experimento em animal. O experimento, não se deve conduzir qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente. O grau de risco aceitável é limitado. Ou seja, se eu quiser testar alguma coisa, eu tenho que falar qual é o risco. Então, no termo de consentimento livre esclarecido, tem que estar lá qual é o risco da pesquisa. Risco mínimo, risco médio ou risco máximo. A gente vai ver, tá? Eu tenho que colocar qual é o risco do cara. Se ele assinar que ele se submete àquele risco, desde que o risco não seja a morte, eu posso fazer o teste. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte. De novo, não pode haver morte, tá? O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento. O último, pesquisador, ou profissional deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte para os participantes. Primeira vez, então, o Código de Nuremberg lembra que é 1946. A primeira vez que o termo bioética foi utilizado, livro de oncologia, porque em 70 ele fala sobre bioética, lá em 1971, demora 4 anos para a ONU, ser estabelecida e tal, e falar quais são os 4 princípios básicos da bioética. Então, peraí, nosso código de ética tem Hipócrates e Nuremberg. O princípio da beneficência de Hipócrates e os 10 de Nuremberg. Isso é o nosso código de ética, tá? Outra coisa são os princípios da bioética. São 4 princípios básicos da bioética. Beneficência, atenção aos riscos e benefícios sempre. O risco não pode ser maior do que o benefício.
Sempre o benefício tem que ser maior que o risco. Não maleficência. A vida não é privilégio de alguns, nem depende de tempo de duração ou de lugar. Terceiro, autonomia. Responsável pelas consequências de seus atos. Por último, o princípio da justiça. É a equidade quanto aos sujeitos de experimentação. Eu não posso ser injusto, eu não posso dar mais para um, menos para outro. Tá? Eu tenho que ser justo naquilo que eu estou me propondo a fazer. Isso a gente estava em 74. Em 2000 tem uma revolução que é a descoberta do genoma humano. E veio a questão: podemos ou não podemos clonar seres humanos? Podemos ou não podemos modificar geneticamente seres humanos? Podemos ou não podemos usar célula-tronco, tá? Então, o genoma humano ficou como patrimônio da humanidade. A reprodução assistida ficou sendo um procedimento médico para tratamento de esterilidade. Proibido o comércio de órgãos e a promoção de uma linguagem universal de bioética. Então, em 2000 é que a disciplina de bioética passa a ser obrigatória em todas as universidades